Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, como sempre, mesmo assim, vem Senhor Jesus. Mesmo assim, leve a sua noiva, minha alma, anseia estar contigo. Mas quem vai apagar? Chama o pessoal. A bênção do Senhor ela não faz mal. Ela é mesmo bênção, prospera, enriquece e não acrescenta dores. Sabe o que significa isso? Nem tudo que você tem na tua vida é resultado de uma bênção. O que significa a bênção do Senhor? Que enriquece e não acrescenta dores. Quando é o Senhor que te deu isso. Quando em tua vida se cumpriu a promessa dele. Diz a palavra de Deus que as boas dádivas provêm do Pai das luzes. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado dos céus. Será que todos que tenham recebido alguma coisa lhes foi dado do céu? Não. Mas então João mentiu? João falou a verdade? Tudo que o homem receber da parte de Deus, isso é que é verdadeiro. Mas tudo que o homem recebe não da parte de Deus, então espera as consequências. Primeiro, não vai enriquecer e vai acrescentar dores. Bom, vamos ver bem isso aí. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. Ok. Só que o céu estabeleceu regras para os seres humanos. Eles dizem assim: no suor do teu trabalho vais comer o teu pão. Então, se alguém trabalha justamente, com justiça, e tem as suas recompensas, os seus frutos, o salário do seu trabalho, isso provém do Senhor. Porque o Senhor que falou: vão, trabalhem a terra, e do suor do teu trabalho tu vais comer o teu pão. Ok? Então a palavra de Deus diz que quando você trabalhar, vais ter resultados, benefícios, frutos, salário. Vais ter as recompensas do seu trabalho. Então, provém do Senhor esta palavra. Agora, se a pessoa faz contra a vontade do Senhor, isto é, injustamente, como maltratando as pessoas, roubando as pessoas, destruindo as pessoas, injustiçando as pessoas para você ter ganhos, então Deus não está aí, porque Deus não é Deus da injustiça, é Deus da justiça. Nenhuma verdade vem da mentira, e também nenhuma mentira vem da verdade. Ok? Nenhuma mentira provém da verdade, e nenhuma verdade provém da mentira. Quer dizer que Deus é verdadeiro. Onde tem mentira, Deus não está lá. Onde tem engano, Deus não está lá. Onde tem roubo, Deus não está lá. Onde tem injustiça, Deus não está lá. Ok?
Agora vamos ver a história de Abraão. Por que Abraão não aceitou uma oferenda, uma oferta no tocante ao cemitério para enterrar sua mulher? Abraão sabia muito bem que as coisas fáceis custam mais caro do que o próprio carro. Abraão entendia bem o segredo de viver na terra. Abraão entendia que era preciso pagar um preço para alcançar as coisas. Por isso Abraão rejeitava as ofertas para ter as coisas. Preferia comprar as coisas para as coisas terem um preço e serem suas e valiosas. Mas não tem nada a ver com a bênção do Senhor? Tem, sim senhor. Você sabe que o cumprimento da palavra de Deus é o resultado da obediência à palavra de Deus? Diz a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, a respeito das promessas. Deus diz assim que, se você obedecer à palavra de Deus, cumprindo estes mandamentos que eu hoje te dou, então estas bênçãos virão e te alcançarão. Veja que as bênçãos é o resultado da obediência à palavra de Deus. Você primeiro tem que obedecer a Deus, para depois Deus te abençoar. E as pessoas querem que Deus lhes abençoe e não fazem a vontade de Deus. Ouviu? Estão a entender? Então, um certo dia morreu Sara. A Sara morre e Abraão era muito querido e amado no meio do povo. Por causa do seu caráter, não era falso, não fazia amizade por interesse, não era aproveitador, não era violador das mulheres dos outros, não injustiçava ninguém, não roubava ninguém. E qualquer um que vive no meio dos humanos e tem um caráter será amado por alguns, claro. E outros, é verdade que o odiarão. E temos que estar preparados para isso. Agora você veja. Quando Abraão era um peregrino que viveu como peregrino na terra de Canaã, que ele recebera por herança, em promessa, claro, que seria sua terra, ele e os seus filhos. Mas sabia que ele não a possuiria, mas sim os seus filhos. O próprio Deus revelou isso, que a herança, então o cumprimento da palavra, não se manifestaria nele, mas sim nos seus filhos. Ele continuaria a viver aí como um peregrino nas tendas, mas com as promessas. E ele creu, viu-as, creu e se alegrou. E Deus lhe revelou que a quarta geração dos teus filhos é que virá tomar essa terra, porque eles primeiro vão ir na terra estranha, e lá vão se multiplicar, e vão ser sujeitados ou escravizados, e depois eu os trarei aqui 400 anos depois da escravidão para virem cumprir, para eu cumprir a minha palavra e tomarem a tua terra que eu te dei por herança, ok? Agora morre sua mulher Sara, depois de muitos anos que ele viveu como peregrino, sim, nas tendas, na terra de Canaã, que ele recebera por quinhão da sua herança como promessa. E ela creu. Sabe por que Abraão não discutiu a terra de Canaã? Não reivindicou a herança que lhe foi prometida, porque depois descobriu que existia uma nova Canaã melhor que aquela. Então Abraão investiu para a nova Canaã, que é a celestial, cujo Deus é o arquiteto e fundador, ou então o construtor desta cidade. Ah, sim, que coisa linda! E assim preferiu habitar nas tendas, nas mesmas promessas com Isaac e Jacó. Não reclamou, não discutiu. Esperou pela cidade melhor que a Canaã da terra. E assim trabalhou para essa mesma cidade. Ouviu? Agora sua mulher Sara morre. E ele não tinha nenhum pedaço de terra na terra de Canaã. Ele vivia como peregrino. Peregrino é aquele que mora aqui hoje, amanhã sai e vai em outro lugar, e não tinha uma morada certa. Como disse Jesus, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O grande peregrino Abraão. Agora Sara morre, e na altura ele vivia nos carvalhais de Mar, sim, em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio
Abraão lamentar a sua mulher Sara e chorar por ela. É Mar, Carvalhais de Mar. Veja só, Sara morre. E ele foi até os moradores da terra, ao chefe, ao príncipe daquele lugar, pedir um espaço para que enterrasse sua mulher. Ok? Este é o primeiro terreno que Abraão comprou em Canaã, com seu dinheiro. E o homem estava a lhe oferecer uma campa, um espaço para enterrar sua mulher, porquanto era um homem bom, um homem amável, que não tinha problema com os vizinhos. E o senhor daquela terra disse, não, a terra está aqui diante dos teus olhos, pode enterrar a sua mulher, estás à vontade, tu és nosso amigo. Abraão não aceitou receber o pedaço de terra para enterrar Sara de graça. E ele pediu que pudesse pagar um preço. E o homem lhe importunou que era de graça, que ele era bom, e não sei, não havia motivo de lhe vender aquilo, mas Abraão não aceitou receber de favor, até que o dono, ou então o chefe da terra, daquela terra, avaliou um preço e Abraão comprou a terra. E aí Abraão enterrou sua mulher Sara. Está no livro de Gênesis essa história. Gênesis 23. Você vai ler e vai encontrar como Abraão foi tão espiritual, como compreendia as coisas. Eu não estou a dizer que as ofertas é pecado ou são proibidas. Os presentes, não. Depende. Há coisas que você precisa pagar um preço. Há coisas, sim. Veja só, por exemplo, Abraão tinha todo motivo de enterrar a sua mulher. Ele estava aflito. Estão lhe oferecer cemitério, mas ele não aceitou receber o cemitério de graça. Ele preferiu comprar aquele espaço de terra. E ele comprou o espaço da terra. E ali foi quem interviu. Abraão investiu no futuro. Homens sábios são aqueles que estão a trabalhar hoje para amanhã, que têm os chamados olhos de águia, a tridimensional. Estão a olhar agora no presente, no passado e no futuro. Tridimensional. É visão tridimensional, nas 3 dimensões. Olhar para trás, não para você voltar a viver o que você viveu ontem, mas que a história de ontem pode servir para melhorar o que está mal. Melhorar o que está mal e fazer o quê? Não sei o que está bom. Mas nunca, glória a Jesus Cristo, repetir os erros do passado. Nunca viver hoje esperando que, sei lá, eu tenho que trabalhar hoje. Eu sei que as coisas que eu fiz ontem, eles vão me seguir. Os erros que eu cometi ontem servirão para eu melhorar hoje, para eu reparar os meus caminhos. É assim. Agora veja que eu estou a trabalhar hoje, eu sei que amanhã eu vou viver o que eu estou a trabalhar hoje, amanhã. Eu estou a viver hoje o que eu trabalhei amanhã. Então um homem como Abraão, ele não aceitou receber o cemitério de graça, a campa. Ele comprou a campa. Veja como Abraão investiu para o futuro. Lá Abraão enterrou sua mulher Sara. Lá Isaac enterrou seu pai Abraão. Ou então lá foi enterrado Abraão. Lá, sim, Isaac foi enterrado. Isaac enterrou a Rebeca. A Rebeca, ou então Jacó enterrou Isaac aí. Lá José foi enterrar Jacó. É incrível. Toda a linhagem. Porque era um lugar, uma propriedade própria. Tinha o título de propriedade. Cemitério, campa do nosso pai Abraão. Isaac, Abraão disse, minha campa. Isaac, é aqui onde você vai me enterrar. Eu comprei isso. Isso não é de favor, não. Depois, Isaac disse, campa do meu pai, minha herança. Aqui tu vais me enterrar, ó Jacó. Aqui Jacó também disse, quando eu morrer a José, não te esqueças. Tem um cemitério que é nosso, nossa herança.
Se eu morrer aqui no Egito, tens que me enterrar lá. Onde está Abraão, onde está Sara, onde está Isaac, onde eu também serei enterrado. Estão a entender que isso aqui é muito forte, fá. Ele investiu no futuro. Mas é muito mais do que isso. Espiritualmente mostrava, significava que Abraão tinha comprado aquela terra. Veja só, recebeu a promessa por herança e comprou a terra por um preço. Ouviu? Os povos da terra pensaram que só lhe venderam um cemitério. Abraão estava a dizer, eu comprei toda essa terra. Eu paguei o preço. Ouviu? E agora está aí. E por isso todos que reclamarem aquela terra vão ter problemas com o Deus de Abraão. Os amães, viu como estão a ser maltratados? Aquela terra de Abraão, não façam brincadeira, não. Por causa dos seus pecados. Por isso Deus lhes encurtou, Deus lhes perturbou. Senão, a terra deles, mesmo nos seus pecados, Ele prometeu que eles voltariam para a terra. Um dia não foram exilados várias vezes. Não voltaram. Não foram para o Egito. Não voltaram. Não foram para Canaã. Para quê? Para a Babilônia. Não voltaram. Não foram para a Europa. Não voltaram. Não estão espalhados aí na Ásia, e em várias nações, e na África. Vão voltar. O povo voltou para a terra, mas ainda assim não voltou para Deus. Mas todos voltarão no tempo próprio. Ouvis? Então, preste-me atenção. Esse mesmo Abraão também rejeitou as ofertas que os reis lhe deram, rei de Sodoma, quando ele foi buscar e recuperar seu sobrinho Ló e a sua casa. E todos os prisioneiros que os reis lá do Oriente capturaram, levaram-nos. Abraão armou os seus servos, os 318 homens que nasceram na sua casa, e foi lá e batalhou contra aqueles poderosos homens, destornou seus exércitos, porque Deus era com ele, afugentou os exércitos, matou alguns deles, recuperou tudo que eles tinham recuperado, assim como o seu sobrinho Ló, e voltou com tudo, comidas, roupas, não sei quem, animais, riquezas que eles levaram. E quando chegaram, o rei de Sodoma estava a lhe entregar tudo. Me dá suas almas, fica com toda a riqueza, porque você que foi resgatar isso, você que foi dar a tua vida. O que Abraão disse? Não. Eu não preciso, eu tenho muita riqueza. Não, eu não vou para você depois dizer que tu me enriqueceste. Para você dizer que não, se não fosse eu é que dei tudo aquilo a Abraão. Abraão não aceitou nada, senão disse aquilo que os rapazes comeram. Aquilo que os rapazes comeram, ou vão comer. Então aí eles, os homens foram comigo, deem-lhes comida, e acabou. A mim não. Aleluia. Talvez, por que Abraão não aceitou aquelas riquezas que ele foi recuperar? Porque ele sabia que não é assim que funcionam as coisas. Lembra-se de Davi, repetiu a mesma história. Quando Davi estava a sofrer o juízo de Deus por causa de contar o povo, e o anjo estava a ferir a cidade de Jerusalém. E o profeta veio até Davi e disse, corra, suba para a montanha, lá na era da Araúna, vai levantar um altar ao Senhor, e a praga vai cessar. E Davi correu para a era da Araúna, o Jebuseu, e encontrou Araúna e seus filhos estavam a trabalhar na lavra. E quando Araúna viu o rei a vir com sua comitiva, e ele se prostrou, e ele disse, o rei, meu senhor, aqui na minha lavra. E ele disse, eu vim sacrificar ao Senhor, pois esse lugar é alto, e aqui é onde o Senhor me mandou para vir sacrificar. E Araúna disse, está aqui a terra, estão aqui os animais, está aqui os carros para fazer de lenha, pode sacrificar meu Senhor. Davi disse, eu não aceito apresentar ao meu Senhor um sacrifício que não me custou nada. Vocês gostam tudo de favor, né? Vocês amam o favor. Queres ver um homem miserável e desgraçado? É aquele que vive só da mendigância, vive só a pedir esmola, vive de favores, pede aí, só a vida dele é assim. Nunca vai crescer na vida, nunca. Um conformado, vive só a depender dos parentes, a depender dos pais, não faz nada,
Agora, tem filhos que os pais são ricos e ele é o herdeiro, mas tem que trabalhar na herança dos pais. Não é ficar sentado, depois o quê? É um mancebo tolo que vai desperdiçar até a herança. E mesmo o pai também jamais deixará sua herança a um filho rebelde, desobediente, preguiçoso. Sabe que vai desperdiçar a herança. Ah? Ouviu? As pessoas que são preguiçosas, que só vivem só de favor, vivem só murmurando, se queixando da sua sorte e dizendo, não me gostam, não me ajudam, vive só das ajudas. Quem não lhe ajudar, fala mal dele. Não me ajudou, não me ajudou. O quê? Pega na massa. Hein? Pega no quem? Vai trabalhar. Esforça-te. Glórias no suor do seu trabalho. Hein? Você vai comer o teu pão. Tu és de Deus e Deus vai te abençoar. Vai abençoar a obra das tuas mãos. Tu crê nas promessas de Deus? Então obedece também a Deus. E Deus vai abençoar as obras das tuas mãos. Não que quando você crer e obedecer em Deus, fique sentado a esperar pelos milagres. Não, eu creio. Eu não ando em pecado. Então o meu Deus prometeu, sim, estas bênçãos virão, te alcançarão através do trabalho das suas mãos. Através do teu esforço. Está a entender? Não esperar para que as bênçãos caiam. Não é o caso do meu caso e caso de outros também, que no futuro vai acontecer assim, que serão chamados para a vocação ministerial. Sim, há pessoas que são chamadas e largam tudo por causa do Evangelho. Sempre foi assim com a igreja primitiva e hoje também vai ser assim. Ainda não é assim entre nós. Vai ser assim. Algumas pessoas excepcionais que estão nessa condição. Lembra-se de mim, né? Eu passei muita porrada, muita surra de palavras dos meus parentes e vizinhos por causa de largar tudo por causa do Evangelho. Bom, se fosse eu mesmo, é que teria começado assim, não, eu vou ser pastor, não vou trabalhar. Estava totalmente reprovado. Reprovado, ok? Reprovado, a letra mata. E muitos estão nessa condição. Muitos não fazem nada, disserem, e vão pegar na letra e vão dizer assim, está escrito. Está escrito. Aquele que deixar, não sei o quê. Quem te mandou para você deixar? Deixar o pecado, as coisas por causa do pecado, aí você não precisa que Deus te manda. Deus já mandou. Mais ou menos você faz um negócio ilícito. É o que te dá dinheiro. Você não precisa mais ouvir Deus te falar. Deixa de vender liamba. E eu vou te abençoar. Ele já falou, deixa esse negócio de prostituição, deixa o negócio onde você participa da venda das pessoas, negócios ilícitos, a palavra já está lá, foge, corre, sai. Aí sim, Deus vai te dar 100 vezes mais do negócio ilícito que te dava de sustento que você largou. Vais ter um emprego condigno, muito melhor do que o lixo que vinha das injustiças. Ok? Agora, eu teria recebido uma palavra. E a palavra, como dizem os teólogos, recebi uma palavra rema, quer dizer, uma palavra dirigida a mim. E veio a palavra do Senhor a mim. E ele me disse assim, eu estava bem assalariado. E veio a palavra do Senhor até mim e me disse assim, larga tudo, deixa tudo, vai para Luanda, porque eu vou fazer uma obra com você. Então eu tive que largar tudo. E houve choros. Eu já falei aqui, houve choros. Houve choros, como assim? Uma empresa, um emprego que te deu casa. Quando é que você teria essa casa na tua vida? Aqui em Luanda. Se nós viemos embora como refugiado, com a mochila nas costas, quando é que você teria casa? Esse salário é para largar, hein? As pessoas querem esse emprego. As pessoas querem... Eu disse, o Senhor me disse para largar tudo. E larguei e fiquei, hein, na escola do Espírito Santo. Hoje mesmo estava até uma visão, estava a fazer uma prova. Sabe qual é a pergunta? Só vi lá uma pergunta. A pergunta dizia assim, onde se encontra a lua? Eu na escola. Não vi lá outros alunos, mas eu na carteira a fazer exame. Não vi se era exame final. Eu acho que não é exame final, é exame aquele do bem. Onde está a lua? E eu respondi, a lua está na lua. Me avisou. Viu? Eram várias perguntas, só consegui decorar esse.
onde está a lua? Eu disse, a lua está na lua. E quando eu saí, alguém veio falar comigo e ele me disse, sim, acertaste. Eu, é mesmo assim? Conseguiste. A lua está na lua. Viu? Sabe o que significa isso? Essa guerra mesmo que o homem está a fazer para achar a lua do inferno que afugentaram ela. Achei a madre, mas a lua não lhe achei ainda. A madre lhe achei depois da 2ª hora do sol. A lua vou lhe achar depois da 3ª hora. Ok? E eu estava para falar, a lua está na 3ª hora do sol. Disse, não, está na lua. Ouviu? A madre lhe bondei depois da 2ª hora. Mas a lua, ainda não lhe achei. Foram lhe esconder na 3ª hora. E vou acabar com ele. Onde está a lua? A lua está na lua. Amém? Queria dizer assim, onde está a glória da lua? A glória da lua está na lua. Em jogar a lua no inferno, então a glória da lua vai se manifestar. Aí está. Então, preste atenção. Estão a entender? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Abraão tinha todos os motivos para aceitar as riquezas que ele foi recuperar na guerra. Não havia erro nisso. Abraão tinha todos os motivos de aceitar o cemitério que lhe ofereceram. Não havia erro nisso, não é pecado. Mas consequências amanhã. E as pessoas só querem trabalhar para hoje. Ouviu? O homem tolo, seus olhos estão a olhar para baixo. Mas o homem sabe, os seus olhos estão na extremidade da cabeça. Se para olhar em cima, embaixo. Ok? Por isso os porcos só olham embaixo. Sabe por que os porcos só olham embaixo? Vocês estão preocupados com as fezes, o lixo, só com comida. Assim, essa geração está cheia de ministros que só pensam assim nas coisas da terra. Ministros que só pensam nas coisas da terra. Que os judeus é o seu ventre. Trabalham para o ventre. E a glória para a confusão deles. Só pensam nas coisas da terra. Estão da atalaia, mas estão dormindo. Estendem as mesas e comem. São cães gulosos que não podem ladrar. Amam tosquenejar. E dizem que estão a apacentar o rebanho. O quê? Sabe? Araúna ofereceu o terreno, os animais e a lenha. Mas Davi disse, eu vou comprar tudo. Vou comprar o terreno, onde vou levantar o altar, vou comprar os animais e vou comprar também o carro que eu vou fazer de lenha. E o homem implorou, não pode, não. E ele avaliou 100 pratas, sei lá se é 50 ou 100, e ele avaliou 100 peças, algumas peças de prata, e ele vendeu, quer o carro, quer os bois, os dois, a dupla, que arrastavam a charrua, o carro dos bois foi a lenha, e o terreno, e assim levantou um altar, matou os 2 bois, e a lenha queimou as carnes, e Deus ouviu e aceitou o sacrifício de Davi, porque Davi não queria apresentar um sacrifício a Deus que não custava um preço, que não custasse um preço. Ouviu? Eu estava a ter uma visão agora, antes de vir aqui. Sabe qual é a visão que Deus me mostrou? Eu estava a falar com os discípulos, e no meio dos discípulos estava lá a alta magistratura desse país. E eu dizia assim, eu apresentei o que fica. Eu disse, estão a ver aqui esse edifício? E tudo que eu recebi. Estão a ver? É resultado do trabalho. É um prêmio
é um salário, é uma recompensa pelo serviço prestado. É um salário, é um presente que eu recebi. Não de favor, porque eu trabalhei e recebi um salário. As 30 moedas de prata. Eu recebi o salário de 30 moedas de prata. E esses 30 moedas de prata não se consumaram somente na estrutura do templo. É muito mais do que isso. É espiritual. As almas, o poder que se manifestou e a glória. E quer o poder e a glória se manifestaram no físico. Através de operações e bênçãos. As bênçãos é a glória. E o poder que se manifestou é o poder. Com curas e sinais e maravilhas. E multidões vieram para ver, aleluia, o homem que estava pregando que fica. Multidões e multidões todos os domingos vão para ouvirem o homem que prega no que fica. Multidões e multidões entram nas lives para ouvirem e serem curados. Por quê? Porque recebiam um prêmio. E eu falava aos discípulos, e lá estava lá a alta magistratura desse país. E eu disse assim, estás a ver o quê? Se porventura isto não fosse o salário, que é resultado de um trabalho, se não fosse uma recompensa, que é resultado de um sacrifício, de um esforço, de um trabalho, eu perderia tudo isso. Depois que completei 3 anos, isso tudo eles iam receber. Mas não conseguiram receber porque eu paguei um preço, é um salário, é meu. Atrás do cemitério do que fica. É muito forte. Aí já estou a falar em mistérios. Hein? Avaliaram-me 30 moedas de prata que certos filhos de Israel avaliaram. Hein? E foi colocado, aleluia, na casa do oleiro. E foi colocado na compra de um cemitério para os estrangeiros. Pois chamou-se preço de sangue. Preço de sangue. Não dava para juntar juntamente com outras ofertas, porquanto é salário de sangue. E assim compraram com ele um cemitério para enterrar os estrangeiros. 30 moedas de prata. Óbvio? E agora estou preparado para receber outro salário. Aleluia! Estou preparado para receber outro salário. Porque enquanto os meus inimigos procuravam destruir o que eu recebi como recompensa, eu ainda estava a trabalhar. Estava a trabalhar. 4 anos depois, estarei em condições de receber o segundo salário. Já teria recebido o segundo salário depois dos 3 anos, as 60 medidas de prata. Mas, porém, o Labão, meu adversário, levou-me a 3 milhas. Mais 3 milhas. 3 vezes mudou o meu salário. Óbvio? E eu tive que andar em 3 milhas. E agora, daqui a pouco, eu estarei em condições para receber o meu salário com um acréscimo. Óbvio? E o meu salário é um presente que ninguém vai conseguir destruir. Sabe por quê? Porque eu trabalhei. Ninguém vai conseguir destruir, assim como não conseguiram destruir o primeiro salário. Vocês permaneceram. E tudo que eu ganhei permaneceu. Permaneceu. Somente só fui entregar, sim, o joio, as serpentes que eles infiltraram. Fui lhes lançar no cemitério. Mas os filhos não, aleluia. É resultado do trabalho. Estou a falar em mistérios, tá? Está a entender? Mas os filhos, os que nasceram, aleluia, os que têm obedecido, os que guardaram, os que creram que eu sou Elias, estão protegidos. É resultado de um trabalho, é despojo, é recompensa, é salário. Ninguém conseguiu destruir, pá. Eles se levantaram, o dragão se levantou e queria destruir, aleluia, o meu salário, a minha casa que eu teria edificado com muito sacrifício. Eu disse, você é dragão. E levou porrada. E nessa batalha em querer destruir a minha primeira casa, perdeu 4 cabeças. 4 montes foram derribados. E ele se arrependeu de ter vindo para me atacar. E eu disse, veja só, eu que tinha 7 montes, agora só fiquei com 3. Estou a falar olhando já para a visão profética, né? Porque o quarto ainda não caiu. Daqui a pouco, por isso já estava a fazer a prova. A lua está na lua.
daqui a pouco, ouvistes? E depois, aleluia, ainda vou trabalhar. Já comecei. Enquanto me levaram a 3 milhas, eu estou a construir a 3ª casa, se vocês não sabiam. Enquanto eles colocaram-me no deserto, sem salário, me enganaram. O Labão me enganou, eu estou a continuar a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Trabalhar para quê? Para a 3ª casa. Já comecei a edificar a 3ª casa, que é maior que a 1ª e a 2ª. Já comecei. Enquanto eles estão a lutar para destruir a 2ª, eu estou a edificar a 3ª. E a glória vai encher essa casa. Com atraso, não tem problema. Aleluia. Aprendemos a esperar. Pois a fé é mesmo isso. É esperar também. É estar firmado naquilo que você espera. Ouvistes? A bênção do Senhor, Ele enriquece e não acrescenta dor. Bênção do Senhor. Agora vocês vão recebendo as coisas fraudulentamente e vocês querem que isso venha vos fazer bem. Impossível. Só perturbação. Perturbação por perturbação. Não há paz para o ímpio. As coisas que você recebe por meios injustos, salários injustos, com mãos manchadas de sangue, coisas de roubo, de mentira, de engano, de injustiça, de manipulação, saltando não, entrando não no caminho, mas sim arranjando atalhos para chegar no lugar onde estão as coisas. Você não foi abençoado, não. Você chegou até o lugar da bênção, mas você queimou as etapas? Não chegaste. Não chegaste nada. Da mesma maneira como você tens, é como você vai perder. Não, vocês não entenderam que eu falei aos discípulos e à alta magistratura. Eu disse, tudo isso que eu recebi há 3 anos atrás, se não fosse salário, bens, despojo dos meus inimigos, presente, eu perderia tudo. Vocês estão a entender? Por isso casamentos são destruídos. Pá. Negócios são destruídos. Por isso empresas vão à falência, porque seu princípio é torto. Seu fim também será torto. Não. Uma vez, aconselharam-me a comprar documento para não fechar a igreja. Porque existia um pastor que vendia documentos e você serias do ministério dele. E assim, quando viessem, você apresentaria o documento. Legal. É só tirar o nome que está lá e meter o nome da igreja, acabou. É só uma forma só de que ele admite que você pode continuar com a tua doutrina. É só papelada. Uma oferta bem grande, né? Muda só o nome. O nome é só me mudar na parede só. Você pode continuar com o teu nome e tal, assim, discretamente, mas nos documentos oficiais e não sei o quê. Pode continuar assim. Aliás, põe o nome que está no documento em cima e embaixo. Aquela é a igreja, aquele é o ministério. Ok? É só pagar umas massas. Para os que estão no deserto, estão no deserto é só 70 pau. As igrejas como o Mundial estão a pagar milhões. Aproveita, Marcelino. Vão te fechar então a igreja. Os pentecostais não estão a abrir porta a ninguém. É muito rijo aí. Aí no Francisco está rijo. Aí no Francisco não está fácil. Então aproveita mesmo esse aqui. Esse pastor me falou, essa é uma porta que se abriu para nós. É uma bênção. Deus nos abençoou. Deus está a ajudar nós que nós somos legais. Faça isso. Arranje esse valor. Pega o documento. Todo mundo já tem. É só você que está mal. Vamos fechar a igreja. Eu lhe falei, se eu comprar documento, então é uma igreja corrupta. E se for uma igreja corrupta, aí mesmo que o Jojo vai mesmo destruir ela.
Mas se eu não comprar documento, o Jojo não vai conseguir destruir. Ah, como assim? Eu disse, claro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, minha igreja. Agora, onde tem corrupção, já não é a igreja dele. Onde tem corrupção, é a igreja do diabo. Ouviu? Parecia coisa boa, uma oferta gratuita. É só 70 pau. É só 70. Ele vai mandar aí, o seu discípulo vai viver o número de pessoas, vai assistir o culto, e ele vai dar o relatório. Não, ele tem pouco, tem só 50 pessoas. Então, esse nível é só de 70, 70 pau. Agora os que já carregam 700, 500, aí o valor também é outro. Quem tem 1000, como a mundial, aí são milhões. Ouviu? E eu estou embora aqui. Eu estou embora aqui. Estou embora na minha terra. Vamos embora no mato. Vamos embora no mato Tacuiá. Ouviram? Hoje agora eu estava a falar onde estava aquele que fechava as igrejas. Na minha visão, ok? Fique bem claro. E eu estava a lhe dizer, olha, não a ele, a todo mundo. Isto aqui é um salário. Trabalhei e recebi o salário, a recompensa. Por isso, depois de 3 anos, eu iria perder tudo. Se fosse fraudulento. Se fosse com fraude. Eu perderia tudo. Mas porque trabalho em obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Joelhos desconjuntados. Mãos cansadas. De tanto jejuar, meu corpo emagrece. Meus olhos desfalecem. Por causa das madrugadas. Cada madrugada. Já estou deitado, mas Deus me chama. Sua voz suave, como um sussurro. Deus me chama. Ouviu? 3 anos depois, somos imbatíveis. E construímos a segunda casa. 4 anos depois, a terceira casa vai ficar pronta. 6 meses depois, a terceira casa estará cheia da sua glória. 3 anos depois, a segunda casa ficou pronta. 1 ano depois, a segunda casa ficará cheia da sua glória. Cheio de glória, cheio de verdade. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Paixão do mundo. Dê-me o meu salário. Não é isso que está escrito? Me deem o meu salário. Deem-me o meu salário. Está aqui. Eu quero o meu salário. Eu quero o meu salário. Me deem o meu salário. Eu quero o meu salário. Eu quero o meu salário. No livro de Zacarias, capítulo número 11, e versículo número 12. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata que fica. 30 moedas de prata que fica. Que o Senhor, e os 30 moedas de prata, o Senhor me disse, arroja isto ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, chamada laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Viu? Não vale a pena ir lá mais embaixo. 30 moedas de prata. Arroja esse belo preço em que fui avaliado por eles.
ao oleiro. E nós vimos a se cumprir essa promessa em Jesus Cristo e agora em Elias. Jesus Cristo também lhe avaliaram. Isso foi uma profecia a respeito de Jesus. 30 moedas de prata, pois o discípulo guloso foi pedir um salário para vender o mestre. O que vocês vão me dar e eu vos entrego com ele, sem confusão, tudo na paz. E eles se alegraram. Eles nem sabiam que estavam a cumprir Zacarias, as palavras de Deus através de Zacarias. E avaliaram 30 moedas de prata. Ouviu? Certos filhos de Israel, os príncipes e os anciãos do povo, se alegraram e avaliaram 30 moedas de prata. Pesaram 30 moedas de prata e entregaram a Judas. E Judas negociou a cabeça de Jesus e entregou Jesus. Mestre, Rabi, Jesus disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem, por causa do dinheiro mesmo? Dinheiro mesmo te levou você me trair? Ouviram? Não conseguiu comer esse dinheiro. Ainda bem que esse dinheiro não estava na mão de alguém, de um discípulo. Desta vez, o dinheiro foi entregue na minha mão. Senão ia morrer um discípulo. O Judas morreria. Ainda bem que não fui traído pelos discípulos, senão pelos discípulos serpentes. Estão aí. Não é um grupo muito grande. O discípulo serpente. Revelação, cuidado. Eles não receberam esse dinheiro. Esse dinheiro foi entregue na minha mão. Essa é a glória da primeira casa. Eles também receberam seu salário. Está cheio aí. Os agentes da secreta, que eles pagaram muito dinheiro para me matar. Está cheio. A diferença é que eles comeram esse dinheiro. Judas não comeu, mas eles comeram. Se Judas que não comeu, morreu, e eles que comeram. Veneno. Ouviu? Por isso eu fui devolver eles. Fui lhes devolver no cemitério. Sabe o que significa eu ir lhes devolver no cemitério? Lhes entreguei a morte. Estão até que tarde, né? Quem entendeu esse mistério que estou a falar aqui? Poderoso Deus. Eu vi esse cenário. Eu vi as serpentes. E não eram poucas, não. E depois desapareceram. E a luz acendeu. E o lugar que estava sujo ficou limpo. Sumiram? Sumiram. Ok? Eu tomei. É meu salário. Eu trabalhei. E comprei com ele um templo. Na casa do oleiro. Na casa do oleiro. E quando fui assinar os documentos para tomar... E sabe quem me vendeu a casa? Quem me vendeu é o meu regime. É incrível o que você está a ouvir. Estou a falar, é uma empresa, como é que é? Aquele que recupera os imóveis não pagos. Aquelas pessoas que pedem empréstimos bancários e depois ele não consegue pagar a tempo. Tem um órgão do Estado que recupera esses imóveis. Ele recupera e vende, repõe o dinheiro e geralmente vende não no preço que você investiu,
Eles não querem saber, eles só querem tirar o dinheiro. E tem muitas propriedades aí que eles estão a vender, terrenos, casas. Eles recuperam e depois ponham no site deles, vende-se para recuperar. É tudo oficial, tudo direitinho. E o regime, aqueles que me odeiam, porque meu salário, quando eu fui assinar o documento final, depois de pagar a última parcela, o chefe deles falou assim, eu sabia que tu conseguirias pagar. Eu só lhe olhei, eu disse, eu vos mostrei, é meu salário, eu trabalhei, você quer... É meu salário. É muito forte, né? Aquilo é meu. Ninguém consegue recuperar aquilo. Porque houve um preço que se pagou. O preço já foi pago ali na cruz. E assim agora, nos próximos dias, eu vou reivindicar o meu salário. Deem-me o meu salário. Vocês não me deram as minhas 60 moedas de prata depois dos 3 anos combinado. Labão. Tu não me entregaste a minha Raquel. Tu me deste a Leia. 10 vezes mudaste o meu salário. 14 anos trabalhei pelas suas 2 filhas. Trabalhei. Viu? Como o homem estava a reivindicar. 20 anos trabalhou por tudo que ele tinha. Ele disse, nada tenho aqui que é de fraude. Nada. Pode mostrar. Leva tudo que foi de fraude. Tudo que não é salário. Pode levar ao Labão. Labão ficou mudo. Vai levar o quê? As 2 filhas dele foram bem alambadas. 14 anos. Não, você não está entendendo, né? As 2 filhas de Labão foram bem alambadas. Você que é estrangeiro. Lambada significa foram o pagamento do dote, ok? E Jacó pagou dote das duas filhas. E os filhos que ele nasceu é o resultado do casamento. E o casamento foi bem pago. Dote. Ele não poderá recuperar os netos. E dizer, não, leva as tuas mulheres, porque você pagou dote, e os teus filhos ficam comigo. Não, porque os filhos é fruto do casamento. Estava no dote. Lá entre os Bakongo, olha só, quem Bakongo sabe, se você nunca fez alambamento, pedido, aquilo que se paga, o dote, os teus filhos não são teus. Não estão. Espiritualmente não são. O tio, se quiser eles matar, eles matam. Todos eles. O irmão da mãe, que é a tua mulher. Ou então o tio da tua mulher. Ele pode lhes matar. Eles dizem, não pagou. E eles apanham, sabe onde os Bakongo? No óbito. Quando morre alguém, diz, casola, vamos lhe apertar. Por isso todos que fizeram filhos numa família, pode ser que a mulher morreu. Viu? Os Bakongo, a mulher já morreu, o casamento não existe. Mas ainda está aberto. Em aberto. Confirma aí, Vânia. Mamãe Maria não te contou isso. Está em aberto. Tá sabendo? Você não fez lambamento na mãe dele. E a mãe pode ser que já não vive com ele ou já morreu. Para eles está em aberto. Ainda vais fazer lambamento. Vão te agarrar no óbito. Quando você chegar, senta aqui. Chama o teu filho. Olha, tá vendo? Ou você vai alambar eles. Vais pagar o dote. Ou senão, você não vai lhe ver mais. Não brinca. E todo o Bakongo sabe que isso é sério. Que isso é sério. É muito sério. Por isso muitos Bakongo eles pensam que eles são judeus.
por causa da semelhança com as leis judaicas e israelitas, ou então o conservadorismo dos Bakongo e as suas culturas têm uma semelhança com a cultura israelita, que é a cultura de Moisés, né? Cheio de graça, cheio de verdade, o seu nome é Jesus. Ouviu? Então Davi Jacó disse: procura tudo que eu tenho aqui. Se tem alguma coisa que é tua, leva. Tu sabes que tudo isso é salário. Tuas filhas eu paguei dote. Meus filhos é fruto do casamento lícito. Ok? Toda a riqueza que eu tenho é salário. 14 anos eu te trabalhei pelas tuas duas filhas. Então são minhas mulheres. 6 anos trabalhei por salário. Tudo que eu tenho aqui é o que você me pagou. Só que Deus te humilhou porque você foi injusto, por isso tirou tudo que era teu e me deu com ele, pelo salário ou então pelo trabalho. Não pense que Deus tirava, roubava. Deus não é gatuno. Ouviu? Conheci alguém que perdeu os filhos mesmo assim, e quando a mulher foi reclamar, os tios disseram: o teu marido não pagou a nossa dívida. É verdade. É mesmo assim. Não é só Bakongos. Os Bakongos que são mais os Cabindas, Bakongos, são Cabindas. Cabindas são Bakongos também. São todos da mesma origem. Ouviu? Não é brincadeira, não. Jacó disse: eu te desafio. Se tem algo que é teu, leva. Tuas filhas são minhas. Eu paguei, trabalhei. Essa riqueza que eu tenho é o salário que você me deu. Eu trabalhei 6 anos, noite e dia. A geada da noite, o frio, o calor do dia, a calma do dia, mosquitos lá para sentar o teu rebanho. Sabe o que é que eu fiz durante esses 20 anos? Até o que era roubado, eu o devolvia. O despedaçado pelas bestas, eu o devolvia. Tirava no meu e metia no teu. Nunca comi nada que é teu de graça, senão pelo trabalho. Nunca te roubei nada. Sabe? Aquilo foi uma declaração, é um duelo que houve lá no monte entre Jacó e Labão. Um duelo. E o céu reagiu, aleluia, porque o céu reage onde há justiça. Por isso, se o regime tentar me fechar a igreja, não sei, o céu vai reagir com justiça. Mas o benefício que fica? Não, a justiça vai reagir do céu. Ainda que o céu autorize. Porque quando o céu autoriza, é para julgar os que ele vai usar. Porque quando o céu nos leva ao deserto, não pense que a justiça dele falhou ou então deixou de ser justiça. Continua a justiça. Mas somos levados a sermos injustiçados, e aquelas pessoas que forem usadas para participar da nossa injustiça serão punidos, e nós depois vamos ser exaltados. Entenderam? Entenderam por que o regime não me responde? Os falsos profetas, a madre morreu sem me responder, e todos em silêncio. Porque ele sabe que eu estou na justiça de Deus. Me atacar é morrer. Porque eu estou na verdade. Se você falar mentira contra mim, então você vai pagar muito caro. Não vais cumprir os dias da tua vida. Não vais envelhecer. E quem não quer envelhecer? Quem não quer envelhecer? Todos querem chegar pelo menos aos 90 anos, 80. Principalmente os que têm dinheiro, não querem morrer. Agora, se você não quer chegar aos 80, continua, abre a boca e começa a falar contra o Elias para você ver. Aleluia! Aleluia! Vistes? 20 anos eu estive contigo. 14 trabalhei pelas tuas duas filhas. 6 pelo teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. E agora o Senhor te repreendeu essa noite. Não fales, ouviu? Deus sempre vai repreender os inimigos daqueles que andam na justiça, daqueles que são céus. Não fales nem bem, nem mal a Jacó. Estás morto.
E as pessoas perguntam, mas por que esse homem fala e ninguém lhe responde? Porque o céu disse, não fales nem bem nem mal a ele. Fica em silêncio, senão eu vou te matar. E esses que andam a falar, por isso estão a morrer. Esses são meninos que são usados para tirar pedra, para depois morrerem. Foram sacrificados. Por isso os tais que eles mandam estão a lhes rir. Esses todos foram enviados para irem matar no que fica. Começaram a lhes rir naquele que eles mandaram. Eles estão a pensar que estão a receber bons salários, não sei o quê. Estão a pensar que eles não sabem que foram morrer. Olha o que eles falam. Ah, eles estão felizes porque mudaram de cargo. São chefes. Eles não sabem que foram morrer. Foram atacar aquele que não perde batalha. Desde 2011 até hoje ninguém me respondeu. Ninguém. Quantos anos passaram? Nenhum falso profeta ousou me responder duramente. Nenhum político. Nenhum órgão do Estado. Ninguém me processou. Sabe por quê? Porque o céu disse, não fales nem bem nem mal de Elias, senão estás morto. Quem que quer morrer? Me fala ainda. E esses meninos aí, esses meninos vão morrer. Esses aqui são ovelhas de matança. São carne de canhão. O escudo do quê? Dos grandes. Eles são sacrificados. Sem piedade, coitados. Então, lembra-te. Não seja preguiçoso, não. Sempre a esperar, assentado para as pessoas te ajudarem. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. Não. Há condições, situações em que as pessoas chegam no extremo da vida, tudo bem. Pessoa que já está inválido, é velho. Até esse, o que ele está passando hoje é o resultado da vida que ele levou ontem. Mas pronto, o amor existe. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E não é só, as pessoas só falam Deus é justiça. Na justiça tem lá uma linha. Quem conhece a linha da justiça? Quem sabe? Há uma linha na justiça de Deus. É o quê? Como é que se chama? Só se fala Deus é amor e Deus é justiça. Esquecem uma coisa. Quem sabe? 17 anos, sim. Valdemiro Stenes fez as contas. 17 anos que eu abro a boca e falo e ninguém me respondeu. Nenhum órgão falou meu nome. Nenhum órgão do Estado já citou meu nome. Nem mesmo com a morte do Raul Danda conseguiram citar o meu nome. Até Vecimbo. Olha, Manuel Gamboa confirmou. A linha A, juízo. Mas juízo está na justiça. Não está nada. Está assim, por isso é linha A. Porque a justiça não é só juízo. Justiça é viver o Evangelho. É amar a Deus. É fazer o bem. Andar nos preceitos da verdade. Da palavra. Isso é justiça. Mas o juízo é a condenação. Isso é a punição. Ninguém fala disso. Ninguém fala do juízo de Deus. Ninguém fala que Deus é juiz, que julga com retidão. Ninguém fala que Deus tem um juízo nas suas mãos. Ninguém fala isso. Só se fala o amor, o amor. É. 17 anos. Eu estava falando da morte do Raul Danda. Até Vecimbo começou a improvisar. Ele sabia quem é meu nome. Há um pastor. Ele até parece que falou um apóstolo, um pastor. O pastor orou. Não falaram pastor Marcelino porque... O pastor foi o último que falou com ele e orou por ele antes de morrer. Eu falei, olha os medrosos, covardes, citem meu nome. Nunca ouvi. O outro aí, o Kenyon Fly. O outro demônio começou a lhe falar.
Nem ele também falou meu nome. Tem um apóstolo aí que tem muito cabelo, não sei o que. O Fly ele falou, para com isso. Aqui não. No, na minha televisão, esse nome aqui não. Ouviu? Onde anda o tal pai deles? Que se achou que era um homem corajoso. Se Charles Bois não falou, mas morreu. Porque esteve na guerra no espírito. Pisei-lhe o pescoço. Ah, então não abriu a boca, só escreveram lá. Ah, oh, eu como não vejo essas coisas. Ah, eu pensei que noticiou mesmo, o pastor orou. Afinal é uma escrita só. Aquele que passa aí no rodapé, né? Escreveu, ligou para o pastor. Não falaram apóstolo por quê? Pastor, viu para desviar as atenções. E os meninos lá, com a minha fotografia, dizer, vamos prender esse pastor. Alguém lhes disse, eu duvido, não vão lhe prender. Lhes falou, duvido. Ah, vai ser preso. Duvido. Você sabia que eles estavam a andar com quem? Com a minha fotografia. Ameaçar as pessoas. Conhece esse pastor? Esse pastor vai ser preso. Ele que falou o Raul para não ir no hospital. O deputado não foi no hospital porque ele lhe disse oração chega e morreu em casa. Por isso vamos lhe prender. Alguém lhe disse, duvido! Você que não estava ontem no Zoom. Sabe o que aconteceu ontem? Temos um testemunho muito forte. Os do Zoom sabem. Nós mandamos mata-bruxo no Congo. A nossa igreja no Congo está em franco crescimento. Ela ainda não tem um ajuntamento físico, mas através dos grupos, no WhatsApp, tem um pastor que lhes apacenta, que é o Gaspar. Então, feito isso, eles como andam a ouvir falar mata-bruxo, desejaram saber o que é isso. Então, e foi-lhes explicado, e os benefícios de carregar e tal, a fotografia do homem, não sei o quê. Vocês conhecem a história. E eles pediram que lhes mandássemos os mata-bruxos. E nós, os pastores confeccionaram 50 artefatos. Esse que se de arte, sei lá, 50 daqueles, entrou para uma cabine da Massabi, na fronteira, não, Massabi não, aí no Congo, Congo ganha Brazzaville, aí Massabi não, Maria Beca, Massabi não, né? Massabi é no Congo, Brazzaville, entrou para o Congo, e a irmã foi ligada para ir buscar a encomenda. Primeira coisa que aconteceu, caiu uma grande chuva em Kinshasa. Mas a irmã, como é valente, ele já tinha entendido que aquela chuva era o inimigo para impedir ele ir buscar a encomenda. Ele pegou no carro, alugou um carro, avançaram mesmo assim debaixo da chuva. Chegaram lá, artefatos. Obrigado, ó mulher. Chegaram lá, dentro do, sei lá, na agência. Já tinham sido recrutados bandidos para roubarem a encomenda que veio de Angola. Apareceram, chama-se no Iêmen, né? Na fronteira do Iêmen. Apareceram
bandidos lá na agência. Chegaram até... Aquilo até não digo até... São bandidos feiticeiros, né? Como é que vão direto... Aí nas agências tem lá muita gente. Chegam até a senhora e lhe perguntaram: ei, o que tu tens para nós te roubarmos? É? Lá no Congo os bandidos são muito ousados, pá. O que você tem aí que nós vamos roubar? E a senhora tem muita fé. E disse: eu só tenho a encomenda do profeta Elias lá de Angola. Disseram: mostra. E ele lhes mostrou. E o gerente ouviu. E ele já viveu no quê? Vive aqui no Palanca. E ele perguntou: qual Elias? De Angola? Sim. Aquele que eles dizem que mete trança. Eu não meto trança. Muitos pensam que eu ando a trançar isso. Isso não é trança. Por não pentear, ficaram assim. A minha mulher já tinha me avisado: olha, mas eu penteava no passado. Mas aquela dor toda hora. Ai, eu falo: olha, a partir não, olha, se não pentearmos, vão ficar tipo quem? Tipo tranças. Oh, como eu não sabia? Como assim? Disse: não, vai se agarrar e nunca mais pentear. Ou se penteia e continua a se pentear, ou se deixa de pentear e nunca mais vai pentear. Eu disse: fica mesmo assim. Dora demais. E eles acham que eu ando a trançar. Eu não tranço, não. Ok? Ele disse: aquele que tem trança, sim. A irmã congolesa disse: é mesmo esse. Olha o que quem falou. O gerente que vive no Palanca diz assim: cuidado! Eu conheço esse profeta. Eu vivo no Palanca. Vamos matar. Os bandidos ficaram espantados. Ficaram com medo. Aquele vamos bondar. Aquele é terrível, é perigoso. Todos vocês. A gerente, não é? É gerente, né? Ok? Os bandidos fugiram. Antes de fugir, avisaram a senhora: você não pode mostrar isso aos bandidos, senão vão morrer. Nenhum bandido pode ver isso. Vai, leva mesmo, mas não mostra. Em outras palavras, não mostra a ninguém, senão vão morrer. Hã? A senhora pegou a encomenda, meteu no carro, disse: nunca viu as estradas como ficaram. Forças, não é polícia. Como é que se chama lá as Forças Armadas? Nós chamamos FA. Bloqueio na estrada. Mas ele só gritava: Elias já está na sua terra. É tantos controles, paragem. Elias quase fizeram um acidente. Elias já está na sua terra. Chegaram até em casa. A estrada toda cheia de quê? De faz. A impedir a passagem. Acidente. E os mata-bruxos chegaram. Estão a entender? Esse é um testemunho que veio do Congo. Em Kinshasa. Tá ligado? E ela dizia, a congolesa: Elias já está na sua terra. Elias manda na sua terra. Viu? Quem movimentou o exército para capturar o quem? Os mata-bruxos. Eu te chequei. Eu vou te punir, oh, rapaz. Você tá brincando comigo, né? Depois você estavas aqui em Angola, vieste dar o conselho, ok? Ao teu parente, seu primo, ok? Que é para me matar, né? Vou te agarrar, oh, Tshisekedi. Ele é que movimentou as forças. Só por causa da fotografia de um homem. Minha fotografia no Iraque é um problema. Sabiam disso? Não, cola só minha foto numa parede. A nação toda.
A polícia, como é que chama aquele polícia republicana? Hein? Toda aquela polícia privada aí. Todos vão entrar no terreno, procurar quem é essa pessoa que trouxe essa fotografia. Minha foto no Iraque, o pai vai parar. Tem uma irmã que foi no Dubai e ele estava no hotel. E essa irmã queria orar, mas o quarto estava muito pesado. Quando ele assustou, viu lá dentro tinha lá um livro. Em todos os quartos tem lá o Corão, que é a Bíblia deles, né? Nesses países é assim. Porque eles forçam as pessoas a serem muçulmanas. Então ele pegou no folheto da evangelização, tem meu rosto, colou em cima do Alcorão. O jugo sumiu e ele conseguiu orar. Ele não me falou se ele depois abandonou lá o folheto ou tirou. se deixou lá, eu tenho a certeza. Eles fizeram um estudo. Quem é o nome da pessoa que estava aqui? Descobriram. Qual é o país? Angola. Tem que sair já. Só viram, talvez já saísse, já subisse no aeroporto e já estás no ar. Se está no aeroporto, você vão vir mesmo te procurar. Vai ver polícia, a vir, secreta, documento, vamos aí. Vão te fazer como fizeram no Mano de Ney, no aeroporto 4 de fevereiro. Levaram no quarto, no gabinete. Ai, Jesus. Na América, aqueles 2 rapazes que eu consagrei, que vivem na América, que vão ser futuros pastores. Depois daquela consagração, a polícia vem a fazer o Branzola. Então deixasse mesmo lá. Quando você volta lá, não vê lá no aeroporto a te receberem assim com muito controle e tal, não. A obreira que meteu o folheto está aí. Diz que fica sempre, pai. É pânico na terra. Os 2 pastores que eu consagrei americanos aí. Desde aquele dia, a polícia está aí na casa dele. Ficam lá fora a girar. Outro dia criaram mesmo coragem, bateram a porta. A senhora lhes viu por causa das câmaras. Nós já soubemos. Quando você volta lá, caras bem amarradas. Olha, eu já sabia. Eles já deram conta, olha, se deram toque, olha, aquela senhora que estava no hotel entrou. Assim te controlam. Controla o espaço dela. Como pode fotografia de um homem criar pânico a um governo, a um Estado? E vem aí um aventureiro aí das mídias, das redes sociais, e fica aí, não sei, você é um cachorro. Eu tô a perturbar os estados. Não é rei, estados. Sabe o que é um estado? Um poder instituído num país. Onde entra a terra, o povo e as instituições. Isso é que é o estado. Porque você, um miúdo desse, um aventureiro, um idiota, está a dizer que eu sou falso profeta, porque não sei quem. Continua a falar. Tem que continuar a falar. Veremos depois quem vai perder a batalha. Amém. Tá bom. Então, vamos passar para a outra fase da nossa reunião. Deu para rir um pouco. Alguém está doente entre vocês? Se alguém está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, todas as enfermidades no corpo das pessoas
que me ouvem e os que estão a ser intercedidos por vocês, recebam a cura agora. Saia a enfermidade. Abandone esse corpo, pois ele carregou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades, ele levou. Para a glória de Jesus Cristo. O meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. O meu Deus vos abençoe. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós fomos curados. Faz teste agora. Com esta palavra, tu foste curado. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Porque é verdade, tu já foi sarado. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pois o castigo que nos traz a paz estava nele. Oh, aleluia. Procurador agora aí. Aleluia. Eu disse que pelas suas pisaduras fomos sarados. E é verdade. Como diz os portugueses, é verídico. É verídico, pô. Isso não é mentira, não. Isto é verdade. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Depois que conheci meu papai, todas as minhas enfermidades são curadas. Meu pai tem saúde. Sua semente também tem. É verdade. Duvido! Fui fazer uma consulta de rotina na minha direção. Vi um senhor, assim que me viu, ficou a girar no mesmo sítio, mas bem tonto. Abaixou a cabeça para passar. Parecia uma barata tonta. Ana Manuel, mata bruxo. Deus do meu pai Elias ressuscitou meu sobrinho ontem. Aleluia. Todos os batimentos cardíacos acelerados aquietem-se e as dores desaparecem. Seja livre. E todos eram curados. E todos foram curados aqui. Oh, bye bye, au revoir. Fique na paz. Nos encontramos mais logo. Zambiga Galayeno. Glory to God. Praise Lord. Mais logo nos encontramos. Tamo junto. Tchau. Até já.